Salve, salve, rapaz! E tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Eu sou Alexandre Alencar. Esse é mais um produto que você encontra no RomaCast, nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud e também agora no YouTube, né? Nesse ano de 2022 já estamos fazendo esse formato MesaCast e hoje a gente volta depois de uma... Não foi folga porque a gente trabalhou, né? Mas a gente volta depois do Carnaval. Isso mesmo. Júnior Cunha e Arlen Thiago aqui comigo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Vamos aí falar sobre essa semana movimentada, rodada que foi adiada, mudou de data. Também tem Copa do Brasil, Paysandu e Tuna passaram, o Castanhal ficou no meio do caminho. Bora falar disso tudo hoje aqui. E aí, Arlen, como é que foi essa semana? Tranquilo? Deu pra curtir o Carnaval? Deu sim pra curtir, de boa, né? Carnaval, ficando em casa ali, debaixo do edredom. E muito bom dia aí, o Júnior, o Alexandre, né? Vamos falar das polêmicas aí do Barazão e dos acessos, das classificações aí dos times paraenses. É isso mesmo. Vamos começar, porque, primeiro, né? Não tivemos a rodada final semana passada. Teve aquele problema lá na Ponte de Outeiro que Tupiranga e Amazônia não conseguiram atravessar por conta da maré baixa. Aí eu e o Júnior, a gente estava de plantão, né? E chegou a informação de que a rodada toda tinha sido cancelada. E tivemos que correr atrás das informações. Depois, ainda mesmo na transmissão da Cultura, que é quem detém os direitos de transmissão do próprio Campeonato Paraense, o Maurício Bororó falou que a rodada estava realmente adiada e que seria definida uma nova data. No mesmo dia foi definido que vai ser agora no próximo domingo, dia 6, às 3h30 da tarde. Tudo isso justamente por causa desse problema. Todos os jogos têm que acontecer no mesmo dia, no mesmo horário. Então a FPF tomou essa decisão, mas depois a gente entra mais um pouco nesse assunto. Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Os times não jogaram no final de semana, tiveram um tempo mais de descanso e de treinos para poder estrear na Copa do Brasil. A gente teve, dos 3 paraenses que estrearam nessa primeira fase, 2 avançando. Primeiro foi a Tuna Luso, né? Venceu o Novo Horizontino, time de Série B. Grande feito da Tuna, venceu por 1-0 lá no Baenão. Gol do zagueiro Lucão. Grana boa que entra aí para a Tuna, 750 mil reais, né? O que vocês acharam dessa campanha da Tuna até agora? Surpreendente, né? Porque o Novo Horizontino, um time que disputa o campeonato estadual mais forte do país e está agora também na segunda divisão, né? Conseguiu acesso ano passado, vai disputar a segundona nesse ano de 2022. É verdade, o Novo Horizontino que tem uma folha salarial 2 ou 3 vezes maior que a da Tuna. E a Tuna aí nessa temporada, né, 2019, 2022 aí, está se destacando, né? Ali o planejamento tá acontecendo de maneira positiva. E assim, com um plantel que a gente até ali se surpreende, né, que não tem tantos nomes assim, que digamos assim, para ir tão longe, mas até o momento está conseguindo atender a expectativa da presidência, da diretoria. Isso é bom para o torcedor tunante, para o torcedor paraense, que sempre quer ver os times aqui do estado galgando outras posições no cenário aí do futebol nacional, né? Então, a gente fica feliz, a gente fica contente com o resultado que a Tuna vem tendo, assim como os demais times também, aí o Paysandu, o Clube do Remo. O Remo que vai entrar também aí na terceira fase, né, da Copa do Brasil, né? Mas, enfim, eu vi o jogo ali. A Tuna, ela teve ali alguns momentos críticos, né? Que o resultado não poderia ser conforme terminou ali a partida. Poderia ter o Novo Horizontino teve alguns momentos que foi superior, né? Aí depois equilibrou. Já no segundo tempo a gente percebeu ali que o time da Tuna ele deu uma diminuída no ritmo, né? Teve outros que ele teve chance de finalizar, de matar ali o jogo, mas isso não aconteceu. No mais, assim, no modo geral, deu tudo certo no final aí do jogo, do esperado, né, Júnior? Agora sim, em relação ao Novo Horizontino, a Tuna pegou um adversário completamente em crise, né? Semana passada demitiu o Léo Condé, veio atrás do Márcio Fernandes, não conseguiu levar já o Alan Al lá do CRB para o interior paulista. É a lanterna da classificação geral do Paulistão com 3 pontos, lanterna do grupo B também.
E a Tuna, que não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o resultado, fez 1-0, como o Arlen bem destacou, poderia ter feito muito mais gols. Segundo tempo, o jogo ficou muito franco, o Novo Horizontino veio para o ataque, a Tuna teve o contra-ataque a seu favor, mas o Jaime não estava muito interessado em ampliar esse placar na quarta-feira lá no estádio do Bahia, não. Bom que não fez falta, a Tuna conseguiu confirmar esse 1-0, agora, na segunda fase, o sarrafo sobe um pouquinho, vai pegar o Ceará pela frente. Um pouquinho não, né? Vai pegar um Ceará que também está em crise, né? Também está em crise. O presidente está lá quase saindo, teve mudanças administrativas. Confusão extracampo. Confusão extracampo, está uma bagunça doida lá no Ceará. Mas a Tuna, como eu falei, não tem nada a ver com isso, tem que entrar em campo, fazer a sua parte, fez contra o Novo Horizontino, agora o jogo é lá em São Paulo em São Paulo não, lá no Ceará, na Arena Castelão, contra a equipe do Ceará. Bora torcer aí para, quem sabe, mais um resultado. Lembrando que não tem mais vantagem de empate. Empatou. Quem vencer, venceu. Quem vencer, venceu. Empatou, vai para os pênaltis e aí define quem passa para a terceira fase. E eu vi o jogo do Ceará contra o São Raimundo de Roraima, que o Ceará venceu por 3-0, se eu não estou enganado. O Mendonça comendo a bola, né? Jogou muito. Apesar, tem uma galera que critica ele, né? Desde dos outros times que ele passou, se não me engano, no Fluminense. Enfim. Mas ele jogou muito nesse jogo contra o São Raimundo. E a gente tem algumas surpresas também que aconteceram nessa Copa do Brasil, né? Motoclube eliminando a Chapecoense, Paraná também ficando de fora, o Grêmio caindo para o Mirassol. O Internacional. Londrina perdendo para o Ceilândia. Cara, se a gente for falar aqui, o Nova Venécia, estreante na Copa do Brasil, eliminando o Ferroviário. O Operário também caindo nessa primeira fase. Enfim, se a gente for... O Globo, né? Eliminando o Globo eliminou ontem o Internacional. O Globo, um time de 9 anos de fundação, se eu não estou enganado. Não, e os colorados pensando que iam avacalhar o Grêmio. Encarnar nos gremistas. Sim, caiu por terra total lá em Porto Alegre. Imagina 24 horas. O clima em Porto Alegre hoje, depois de um final de semana de agressões no Grenal, né? Que não aconteceu também. aconteceu, jogador sendo hospitalizado. Enfim, o futebol brasileiro também está vivendo um momento complicado aí com relação à violência nos estádios, infelizmente. E aí no mesmo dia, ainda na quarta-feira, o Paysandu foi até o meio do mundo, lá no Zerão, né, em Macapá, enfrentar um trem. E o Paysandu jogou sozinho praticamente aquele jogo, né? O trem estava fazendo o primeiro jogo na temporada, enquanto o Paysandu vinha aí de quase 10 jogos já, contando o Parazão. São 7 rodadas do Parazão, mais uma agora da Copa do Brasil, e o Paysandu não teve dificuldade para vencer o trem ali, foi um jogo muito tranquilo, apesar do Márcio Fernandes ter criticado a atuação do time, né? Falou que poderia ser melhor, né? Esse foi o segundo jogo do trem no ano. O primeiro foi um amistoso contra a seleção de Santana do Amapá. Né? O trem perdeu por 2-1, um amistoso contra a seleção, e aí veio para o segundo jogo, que foi o primeiro oficial contra o Paysandu, e a expectativa era justamente o que aconteceu, o Paysandu vencer o jogo de forma tranquila, né? O trem que tinha ali alguns conhecidos no nosso futebol, como o Thiago Félix, Thiago Costa também, então assim, jogadores que já passaram por aqui, não mostraram muito valor, estão lá no trem, mas o Paysandu foi lá, fez o dever de casa não, né? Fez o que era previsto, né? Que era para fazer, né? Que era para fazer. 3-0, tranquilo, sem sofrer sustos. O Márcio, de fato, não gostou do que o Paysandu apresentou lá em termos técnicos, mas o resultado é dentro daquilo que a gente esperava, né? O Paysandu mostrando a sua superioridade, agora vai para uma segunda fase, pelo terceiro ano seguido, pegando uma equipe de Alagoas. 2020, 2021 pegou o CRB, perdeu as duas e agora pode, contra o CSA, tirar essa forra e vencer, quem sabe, passar por uma terceira fase de Copa do Brasil. Jogo que promete fortes emoções lá no Rei Pelé. Exatamente. Eu estava vendo aqui a tabela, a gente já teve o Sport também anteontem, que ficou de fora para o Altos do Piauí, né? Foi eliminado 1-0 para o Altos. Enfim, a Copa do Brasil aí teve o Tum também, né, que eliminou Volta Redonda. Enfim, a Copa do Brasil. Exato. A Portuguesa eliminando o CRB, Portuguesa do Rio de Janeiro, Portuguesa Carioca. A Copa do Brasil mostrando aquilo que a gente sabe que pode acontecer, né? E, enfim, os times grandes caindo. A gente teve também ainda lá na semana passada, o São Paulo, por exemplo, empatou em 0-0 com o Campinense. Se não fosse o regulamento, tinha que decidir nos pênaltis. Sim. Mas acabou que passou por esse regulamento, né?
E aí, ontem ainda tivemos a estreia do Castanhal, jogando lá na Curuzu. O Castanhal empatou em 1-1 contra o... Me ajuda aí, que eu não estou achando na tabela. Vitória contra da o Bahia. Vitória da Bahia, exatamente. Empatou em 1-1 com o Vitória, saiu na frente com o gol do Leandro Cearense, mas aí acabou tomando empate numa falha ali, né, da zaga do Castanhal. Bom jogo do Castanhal, mas que se não fosse esses pequenos erros, não teriam custado essa vaga e mais esses 750 mil reais que o Castanhal também poderia ter levado para casa, né? É verdade, eu lembro, eu conversei com o Elinho, né, no final da partida, e ele disse que ele se sente orgulhoso pelo time, pela atuação do time. Entretanto, ali ele lamentou o empate, tendo em vista que o Castanhal poderia sair dali com a vitória, ter vencido ali o Vitória, né, devido ali ao esforço, à dedicação, à entrega dos jogadores, né, a garra com que eles queriam isso, mas a gente sabe que esses fatores, somente isso não adianta. Tem que ter bola na rede para poder fazer um resultado positivo. Infelizmente, o Castanhal não consegue avançar na Copa do Brasil. Seria ótimo ver aí os times paraenses que estão na Copa do Brasil avançando cada vez mais, né, indo um pouco mais longe, arrecadando esse dinheiro aí para os seus cofres, para poder fazer um bom trabalho no decorrer do ano. 750 mil seria uma boa para o Castanhal, né? E ali para os gestores que estão à frente ali do time de Japim. E, enfim, mas como ele falou ontem, né? Agora é levantar a cabeça, se reestruturar novamente a equipe psicológica do elenco e ir para o Paraense, aonde tem esse jogo de domingo, e fazer um bom planejamento para o ano que vem, né? Chegar o mais longe aí no Campeonato Paraense. Lembrando que esses três times, Paysandu, Tuna e Castanhal, só por participarem da Copa do Brasil já tinham ganhado 680 mil reais. Isso. Os que avançaram de fase já lucram mais 750 mil reais, ou seja, já passa de 1 milhão. Para o Paysandu, já é pensando nessa formação de elenco para a Série C, como que o time vai se organizar. Para a Tuna, que foi quem classificou também, já é uma boa grana para quitar o que pode estar devendo para esse elenco aqui e já pensar também em contratações para a Série D, né? Sim. A Tuna vai tem uma chegando. A Série D. Já tem uma chegando? Já tem Quer uma soltar? chegando, bora depois. Rapaz, vamos segurar Segue aí, hein? o fluxo, Segue que o daqui fluxo. a pouco a gente volta. Se passar para a terceira fase, é 1.900.000 na conta. Exatamente, Olha que só. foi o valor que o Remo conseguiu ano passado quando passou também para a terceira fase, né? E vai conseguir esse ano de novo, porque está na terceira Porque fase. já está na terceira Já fase. está na terceira. Olha só, ficaria tão lindo se tivesse na Série B. Porque foi... né? Enfim. Terceira fase, isso. Série B, já ia... Rapaz, G2 sem lesão, mas a gente fala do G2 daqui a pouquinho, calma. tá certo. Então, só lembrando, as datas da CBF ainda não divulgou quais que são as datas dessa próxima fase, né, da segunda fase da Copa do Brasil. Pode ser que seja ali entre os dias 9 e 17 de março agora, né, desse mês. Vai ser. As datas bases são 9 e 10 de março e 16 e 17 de março. Exatamente. Então, só para recapitular, CSA e Paysandu lá em Alagoas, e a gente vai ter também Ceará e Tunaluso lá em Fortaleza. Vamos falar do Parazão, né? Tivemos a rodada lamentável que a gente viu no final de semana passado, a federação se contradizendo nos dois jogos que estavam sendo transmitidos ao vivo, né? Remo e Águia no Baenão e Castanhal e Paysandu lá no Modelão. Castanhal e Paysandu disseram que o jogo ia ser no dia seguinte, depois o Bororó chegou desmentindo, falando que ainda iam decidir uma data. Faltou organização demais aí na FPF, né? Tábua de maré tá aí todo dia pra gente ver se a maré vai estar alta ou baixa para o pessoal poder atravessar a fronteira. O principal questionamento é por que a federação não acatou quando os clubes Amazônia e Itupiranga chegaram até ela e falaram, a gente conseguiu a Curuzu para jogar domingo, bora fazer o jogo lá. A federação falou, não, vamos deixar o jogo lá em Outeiro. E aí aconteceu o que aconteceu, a maré baixou, não tinha como a balsa atracar, seguir viagem. E aí, um dia depois, o jogo programado para o sábado, 2 dias depois, na verdade, domingo, na segunda-feira, a federação chega e fala, o jogo vai sair de Outeiro e vem para Curuzu. Por que não fez isso na semana passada para evitar problemas, né?
todo esse desgaste? E porque só mudou depois que a confusão toda aconteceu? Esse é o grande questionamento, né? A federação está se enrolando cada vez mais. A gente já viu nesse campeonato 2 trocas de locais de jogo, porque 2 clubes da capital reclamaram, e uma manutenção de local, porque clube do interior reclamou. A situação é a seguinte: o Paysandu, quando ele olhou para o estádio lá de Tucuruí, o Navegantão, o Paysandu falou: olha, a federação não tem como jogar lá, o gramado está muito ruim, isso vai prejudicar o jogo, corre risco de eu perder jogador, do Independente perder jogador, então bora fazer alguma coisa. A federação rapidamente correu e adiou o jogo, suspendeu, mandou interditar o Navegantão, fez uma obra lá e continua tendo essa obra, e o jogo foi para Paraupebas, foi lá para o Rosenão. Quando a Tuna chegou e reclamou que não queria jogar contra o Amazônia lá em Outeiro, porque o gramado não dava condições, porque também tinha a questão da logística da ponte que estava interditada e tinha aqui pelo rio, a federação também prontamente foi lá e mudou o jogo e trouxe para o estádio da Curuzu. Mas quando o Caeté foi lá e falou para a federação: não tem como a gente jogar lá em Outeiro, porque o gramado é muito ruim, o gramado está muito escroto lá, não tem como a gente jogar lá. A federação foi, mandou uma pessoa lá, fizeram foto, isso, aquilo, e manteram o jogo lá em Outeiro. No CT do Remo, né? Porque quando os times da capital reclamam, a federação acata, e quando os times do interior reclamam, a federação deixa por isso mesmo. Né? Não dá para entender, né? Não dá para entender essa preferência pelos da capital. Porque tem que ser a lei da isonomia, né? Tem que ter igualdade para todos os times. Se um solicita algo e da mesma forma um time do interior solicita a mudança, tem que acatar também, né? Tendo em vista ali os critérios que são adotados para atender um e não atender o outro, que são os mesmos critérios também. Então fica aí essa indagação, esse questionamento à federação, né, e todos aqueles que estão à frente, dirigentes de futebol lá da federação, porque há aparentemente essa discriminação, né, com os times considerados aí tradicionalmente, que tem menos expressão tradicionalmente em relação aos da capital, né? Então tem que ser revisto isso daí, porque para a torcida, né, desses times dá a impressão que há uma certa discriminação e favorecimento com os times da capital, tendo em vista que tem um relacionamento maior, tão próximo da federação, aí fica essa impressão. Então, para que não haja um desconforto com a torcida, né, com os dirigentes desses times que estão chegando agora no Campeonato Paraense, que se tenha uma postura mais igualitária com todos os times. Falta para a federação um entendimento de que gramado bom é sinal de jogo bom, de um campeonato bom. Verdade. Com um nível bom. Agora, lá do CT do Remo, olha, eu estive lá. A gente falou nos primeiros episódios do Podzão deste ano, nas primeiras rodadas, sim, tu falaste sobre a dificuldade de chegar lá. Olha, né? Teve aquele Amazônia e Castanhal lá. Amazônia e Castanhal tu lá. também já chegaste a falar aqui sobre também isso. Falei a dificuldade. Quanto tempo foi para sair do CT e atravessar para o outro lado da ponte? Uma luta, 2 horas, né? 2 horas ali de espera. E aí é complicado, sendo que tinha uma balsa só para os clubes. Só para os clubes, né? Então tem essa questão aí da maré baixa que tem que... Então, assim, e o gramado lá também não favorecia os times, né? A gente viu os jogadores... Só nesse campeonato que até agora foram 7 rodadas, a gente já teve gente reclamando do gramado do CT do Remo, do Navegantão que ficou interditado, já está interditado desde a 3ª rodada e até agora não foi resolvido o problema. Do Diogão. Então, assim, são 3 praças esportivas que estavam recebendo jogos, que iam receber... O Navegantão ia receber todos os jogos independentes, o Diogão todos os jogos do... Está recebendo. Do Diogão já, do Bragantino e do Caeté. Do Caeté. Sim. E o CT do Remo que estava recebendo os jogos do Amazônia. Então, o Amazônia jogando na capital. Então, a gente vê que isso está sendo um problema recorrente desde a segundinha, quando a gente teve toda aquela polêmica do Esporte Real, de jogar sem demarcação no campo, sem linha. Enfim, virou um carnaval, com perdão do trocadilho, porque a rodada foi realmente num sábado de carnaval. É um período complicado para se fazer uma rodada completa com todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário, mas não tivemos carnaval de rua, né? Todos os carnavais foram em locais fechados.
mas demanda policiamento. E A aí, despesa dos times. a despesa dos times, logística. Teve time que estava hospedado por exemplo, o Independente. Independente Veio pra estava hospedado em Itupiranga. O Independente estava hospedado lá em Bragança. Quando o jogo foi adiado, tentou voltar para o hotel, não tinha mais vaga no hotel, porque Bragança é uma cidade turística, muita gente sai de Belém para ir para Bragança e os hotéis estavam lotados. Aí, Né? Então, é complicado e aí as pessoas da federação que são, no caso, a pessoa que é designada para organizar essa tabela, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém fala. Ninguém fala. Quem apanha, quem tá apanhando é o Bororó, que tá dando cara a tapa, e a Graciete, que tá tampando o buraco de presidente da Deixado federação. pela própria federação. Própria federação. Um problema criado pela própria E federação. aí, E ela tá lá, e caiu aí- de paraquedas, na realidade. E aí o diretor de competições, que é o Del Filho, ninguém sabe, ninguém viu Não deu ele. uma que, ó, entrevista sequer, não tem nada. uma nota assinada por ele. Não E tem aí nada. de quem ligar pra ele. se tu ligar pra ele, ele não vai te atender. Se ele te atender, é Daquele jeito que Açaí a gente de sabe, 30. né? naquela gentileza. E tem mais sobre o documento, tem documento assinado por ele, porque para ter mudança de tabela, Ele precisa assinar. Sim. Diretor de competições, né? Então, a gente não entende como são feitas essas coisas e como eles conseguem se superar a cada semana. Quando eu falei que não teve uma nota assinada por ele, é porque não teve um pronunciamento dele, que é o cara que está ali para organizar a tabela, para facilitar a logística dos clubes, enfim. Futebol paraense, né, galera? Mas a rodada foi adiada para esse próximo domingo, dia 6. Todos os jogos 3h30 da tarde. Paysandu, Tuna e Castanhal jogaram agora no meio de semana. Mas o grupo do Paysandu, né, o grupo Tá A, está definido. Águia e Paysandu e Águia, né, pelo o Paysandu em primeiro e o Águia em segundo. O grupo B ainda está meio enrolado. Tapajós e Tuna, os dois ali com 8 pontos. Depois Bragantino e Itupiranga com 7. E o grupo C, que é o que o Remo está de olho ali, porque precisa vencer, precisa torcer para que os outros não vençam para poder se classificar na liderança, né? A briga do Remo é para se classificar na liderança, para ter uma certa vantagem lá na frente. Caeté está em primeiro com 13, o Remo em segundo também com 13, depois vem o Independente com 11 e o Castanhal com 10. E a rodada é a seguinte: Paragominas e Tapajós lá na Arena Verde, Bragantino e Independente lá no Diogão, Amazônia e Itupiranga, que saiu do CT do Remo para Curuzu, Tuna e Caeté no Souza, Remo e Águia no Baenão, Castanhal e Paysandu no Modelão. Vamos falar do Remo agora. Eric Flores e Felipe Gedó. O Felipe Gedó já não é mais nem dúvida, né? Não joga no não Parazão. joga mais Tá no fora, Parazão. né? Volta só quando a Série C já estiver rodando. Final de abril, início de maio. Exatamente. 2 meses parado por causa de uma lesão grau 3 na panturrilha esquerda. Panturrilha, a famosa batata da perna, né? Pra quem não tá acostumado. Mas está de fora. E o Remo, o Bonamigo, na entrevista coletiva dele de ontem, se eu não estou enganado, falou que está preocupado com esse setor de meio de campo. Só é muito tarde para estar preocupado, né? O Remo só tem o Felipe Gedó de camisa 10 desde o ano passado. É muito tarde para dar preocupado. O Remo, no ano passado, a gente já falava de elenco. O Remo não tem elenco suficiente para disputar as competições. Esse ano parece assim que o que aconteceu em 2021 não serviu de lição. Estão repetindo o mesmo erro, estão seguindo no mesmo erro. O Remo segue sem ter elenco para disputar a competição. Agora o G2 fica fora por dois meses. O Remo, num cenário ideal, vai classificar para a segunda fase do Parazão e vai jogar sem um camisa 10 nas fases finais. Vai chegar numa Copa do Brasil, numa terceira fase, contra uma equipe que deve ser uma equipe grande do futebol brasileiro, que está disputando uma Libertadores, vai jogar sem um camisa 10. Então, assim, falta de aviso não foi. Né? E também não só de aviso. Dos torcedores e da imprensa, né? E da imprensa, também não foi só isso. Ano passado, como eu falei, foi mostrado abertamente que o elenco do Remo, o planejamento do Remo não era o ideal para disputar a temporada. Esse ano, repito, cometeram o mesmo erro. Estão cometendo os mesmos erros do ano passado. O Remo agora foi atrás do Gabriel Terra, que está lá de 24 anos, que está lá no Água Santa. O Clube Paulista não liberou. O Gabriel não é titular no Água Santa, ele é reserva, mas o Água Santa não liberou. A negociação melou hoje, dia 4 de março. A janela fecha do Parazão.
Só pode inscrever até hoje, né? Até hoje, até agora, 11h58 da manhã, o Remo não vai anunciar ninguém. O Remo não vai contratar mais ninguém para o Parazão. A contratação era o Gabriel Terra, mas o Água Santa não liberou, então não deve chegar ninguém para o Remo. Vai disputar o restante do Parazão e a Copa do Brasil com o que tem de elenco. Só vai contratar para a Série C. E aí é um risco muito pesado. Na matéria que o Júnior publicou de que o Remo estava tentando contratar o Gabriel Terra, eu vi até um comentário de um torcedor que é engraçado. Que nem a água benta tá ajudando o Remo. E aí esse problema que o Júnior falou de falta de elenco do Remo vem até desde o ano passado, quando o Eric Flores, que não é um camisa 10, se machucou, ficou de fora quase o segundo turno todinho do Campeonato Brasileiro e não tinha um substituto à altura. E aí agora é um camisa 10, que é uma função que o Eric Flores não costuma fazer. Ele é ali um 8, joga de ponta, enfim, mas ele não consegue ser esse cara do último passe, né, do passe para deixar na cara do gol como o G2 é, ou cobrar faltas, enfim. E aí, tanto que no jogo que foi adiado contra o Águia, a escalação do Remo chegou a sair, o camisa 10 era o Marco Antônio, que é um volante que nunca foi titular, né, no Remo, desde que chegou. Então o Remo jogando com 3 volantes e o Marco Antônio, que é um volante que sai mais pro jogo, ok e tal, mas é um volante. Antes do Arley falar, só completar, ano passado, quando o Remo teve essa situação com o Eric Flores, foi o Eric e mais 6 jogadores que foram pro departamento médico ao mesmo tempo, sendo que 5 eram titulares. E aí eu cheguei a comentar na minha rede social que o Remo não tinha planejamento, porque perdeu 7 jogadores, não tinha banco de reservas. E muitos torcedores defenderam a diretoria com o seguinte argumento: qual clube da Série B tem um elenco com várias opções? O Remo foi rebaixado. Exatamente. Na última rodada, né? Na última rodada, precisando só de um ponto. Entrou na zona de rebaixamento na última rodada. E há 7 rodadas precisando só de um ponto. Só de um ponto. E aí teve jogo contra a Ponte Preta em casa, contra o Londrina em casa, contra o Confiança em casa e não conseguiu um ponto sequer. Né? Que situação, né? Difícil. Agora o Clube do Remo, mais uma vez, né, a gente vê os times grandes, né, sendo batidos por times pequenos na Copa do Brasil. E empresas que estão surgindo com planejamento, né, com baixo orçamento, mas que tem um planejamento, tem toda uma gestão por fora, e esses times estão se destacando. A gente vê o time Retrô, né? A gente vê o Caeté, o próprio Caeté aqui no estado, líder da chave, né? Se destacando também. Ali o Rodrigo Barata fazendo uma gestão ali diferenciada. Quando estava à frente do Bragantino em 2017 também fez ali uma boa campanha, aí saiu, agora está à frente do Caeté. Então a gente vê que a questão da gestão no futebol é importantíssima para quando acontecer essas circunstâncias adversas, né, negativas, que é o que está acontecendo no Remo agora, que aconteceu no Remo ano passado, no Paysandu, onde alguns jogadores se lesionaram e tiveram que se recuperar e não tinha banco, não tinha elenco ali para recompor e fica naquela aflição e o torcedor aqui vendo aquilo acontecer ali e fica numa situação muito delicada, torcendo para que a sorte esteja ali do lado do seu time, né? Então, mais uma vez, a gente ressalta, a gente bate na tecla que a questão da gestão, do planejamento, ela é importante, né? A gente sabe que os times não possuem tanta receita, né, para fazer contratações que desejam. Eu lembro, ano passado, no meio do campeonato de Série B, os torcedores do Remo queriam o Wellington Paulista, né? O Wellington Paulista. Como centroavante. Eu lembro que na época eu mandei mensagem pro Sérgio Papelim, lá do Fortaleza Executivo de Futebol, para perguntar para ele: Papelim, o Wellington Paulista com o Remo, o que tem de verdade nisso? Ele falou: isso é invenção de algum maluco que eu não sei quem é. O Papelim já foi executivo do Paysandu, né? E do Remo também. Do Remo também. 2 pontos. Estou colando a tabela aqui que o Arlen abriu aqui no computador. Caeté tem 13 pontos, o Remo tem 13 pontos. Estão iguais. Aí tu vai para
Número de vitórias que é o que desempata. Não só o número de vitórias, para a sequência dos dois. O Caeté venceu 4 jogos, o Remo venceu 3. O Caeté empatou 1 jogo e o Remo empatou 4. O Caeté perdeu 2 jogos, o Remo não perdeu nenhum. Mesmo perdendo 2 jogos, o Caeté tem uma campanha melhor que a do Remo. Correto. E o segundo ponto é que o Remo, assim como no ano passado, esse ano continua querendo resolver o jogo com o Ronald e Thiago Mafra. Nada contra os 2 garotos, mas continua querendo resolver o jogo com o Ronald e Thiago Mafra, e isso diz muito de um planejamento que é montado para o ano todo. É verdade. Eu vendo as redes sociais do Remo, quando o Remo confirma a lesão do G2, né, fica fora por 2 meses, aí tem gente que sugere assim, põe o Pedro Senna de camisa 10. Ele foi campeão do Sub-20, foi Sub-20, né? Isso. Agora, recentemente. Fez, inclusive, um dos gols na final. Só que também não é o cara para resolver, gente. O Pedro Senna teve o primeiro jogo como profissional agora, esse ano. O que acontece? O torcedor ele tem a impressão que, pelo fato do jogador de base, sub-20, que treina só um período, aí com toda a dificuldade lá no treino não é aquilo tudo, né? Aí foi campeão ali, com outros times ali, União Barbarense, digamos, mas nada contra, né? Aí o Remo vence a União Barbarense, aí vence o Parauapebas, né? Pô, o Sub-20 tá uma máquina. Não, na realidade, o nível é baixo, né? Não é aquilo tudo. Aí o jogador que se destaca nesse time que foi campeão, pensa que ele vai resolver problemas do profissional. Só que no profissional, o sarrafo é muito maior. É muito maior, e o jogador ele não está no período de maturação ainda num processo de transição. Ele teria que jogar um aspirante brasileiro para ele poder pegar corpo, para ele poder sentir a pressão, né? Então ele não tem condições aí de responder, de atender a demanda do torcedor num time profissional, porque ele sente, ele vai sentir psicologicamente. Só te cortando rapidinho, por exemplo, é o que o Júnior falou. Esses garotos, assim, o Remo tá vencendo por 3-0, põe pra jogar 20 minutos. Correto, perfeito. O cara vai lá, o que eu ia falar. Faz uma graça e tal, mostra o futebol, beleza. O Remo tá vencendo por 2-0, o jogo já matou o jogo, põe o Ronald, põe o Thiago Mafra, e lá eles vão num contra-ataque, mostra uma coisa, dá uma assistência, faz um gol, faz uma finalização difícil pro goleiro defender, mas não é assim. O Remo precisa ganhar o Águia domingo para se classificar. Põe o Ronald e o Mafra. Eles resolvem o jogo. Não pode ser assim. Leva para o banco. Por exemplo, o Remo teve a oportunidade de fazer isso. Levar uns 5 do 20 para o banco na Série B, fazia a inscrição deles antecipada, via toda a questão legal e colocava para eles sentir a pressão do vestiário, sentir o aperto do técnico quando o time está perdendo, quando o time precisa ganhar. Fora, viaja, leva o moleque para eles poderem amadurecer o mais rápido possível. Pegar rodagem também, né? E minutagem também. É isso. Jogador de base não é para entrar no time e resolver o jogo. Não, quem tem que resolver o jogo é o cara que foi contratado, que é recebe o G2, que ganha 35 mil, é o Eric Flores, que ganha nessa faixa de 30, é o Brenner, que ganha também nessa faixa de 30. Esses são os caras para entrar em campo e resolver o jogo. Moleque de base é para entrar com o jogo já resolvido faltando verdade. 10, 5 minutos para acabar o jogo e ele começar a pegar a cancha ali. Porque você errar um passe num jogo de sub-20, num jogo de sub-17 é uma coisa. Você não sai queimado. Se você errar um passe num jogo de profissional, acabou a tua carreira. Outro ponto. Ronald entrou, jogou a Copa Verde quase toda como titular do Remo, né? Foi bem. Ele não jogou mal, ele foi bem. Quando acionaram e tal, quando teve pernas também, né? Porque ainda é um garoto. E ele é muito baixinho, muito franzino e tal. A gente sabe que na parte física ele pode perder. Mas ele é um cara rápido, tem alguns erros técnicos de cruzamento, de passe, mas ele deu conta do recado. Mas vamos lá, no pior dos cenários, se o Remo tivesse sido eliminado pro Paysandu com 2 derrotas pro Paysandu e o Ronald estivesse lá, o que a torcida ia estar falando do Ronald agora? O Ronald não seria mais craque. Não seria mais craque. Ia estar chamando o Ronald de pereba, dizendo que a base do Remo não tem valor, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceria. Mas por conta de ter sido campeão, jogou contra o Paysandu, empatou na Curuzu, venceu fora, e nos pênaltis venceu o Vila Nova, Thiago Mafra e o Ronald chegaram agora para 2022 já um pouco mais, né, com menos peso nas costas. Mas se a história fosse diferente, eles estariam completamente limados do time. E tem aquela situação também, que a gente tem que fazer uma meia-culpa até mesmo com a imprensa, com a torcida.
quando a gente cobra tanto o moleque para subir pro profissional, que quando ele começa a errar passe, a gente começa a criticar. E a crítica ela não é a mesma pesada com alguns medalhões, como... Vou citar o exemplo clássico do Felipe Gedós. Quando o Gedós começa a jogar mal, muitos torcedores falam, mas é o Gedós, é o cara que vai resolver pra gente. Todo mundo erra. Se tá ruim com o Gedós, é pior sem ele. Como eu já vi gente falando ontem mesmo, quando saiu a notícia que o Gedós ficaria 2 meses fora. Então a gente tem que fazer essa meia-culpa também, tanto imprensa quanto torcida, porque assim como a gente coloca lá em cima, a gente derruba muito rápido. Então tem que saber medir isso, principalmente com o moleque da base. 5 minutinhos pra gente matar aqui o Paysandu. Tá classificado, já tá tranquilo no campeonato. E se a gente for fazer uma comparação com o Remo, Ricardinho tá lesionado. Mas tem o José Aldo, tem o Marlon. Não fazem a mesma função, não é o mesmo estilo de jogador, né? Mas jogam ali no meio de campo também, o Marlon um pouco menos. O José Aldo até um cara mais cerebral do que o Marlon. Mas tá ali para cobrir o Ricardinho, caso ele, até porque já tem 36 anos, não vai dar para jogar todos os jogos da temporada. Mas é um elenco que tem um pouco mais de resolução do que o Paysandu. Sai o Ricardinho, do que o Remo, perdão. Sai o Ricardinho, põe o José Aldo de 10, Dioguinho numa das pontas, acabou, tá resolvido o problema. O Paysandu, em termos de peça, tem mais elenco que o Remo hoje. O Paysandu é mais formatado para o Márcio Fernandes poder trabalhar. O Bonamigo não tem isso no Remo. Não tem isso desde o ano passado. Ano passado, quando o Bonamigo viu o Remo cair na primeira metade da Série B, ele acabou largando o barco porque não tinha peças para ele trabalhar. O Márcio Fernandes chegou no Paysandu, não. O Paysandu está dando condições de trabalho para o Márcio. O Márcio teve 2 propostas para sair, Novo Horizontino e Mirassol agora, no início da semana. Não foi, ficou no Paysandu porque está dando condições de trabalho para ele. Ele está enxergando que o elenco que foi montado e que está sendo montado com as peças que vão chegar ainda para a Série C é um elenco satisfatório para ele conseguir variar o time durante a temporada e não fazer o nível cair tanto. É verdade. No caso, a gente sabe que o Mirassol, né, é um time que está numa crescente também. Que estava sendo treinado pelo Eduardo Batista, que foi campeão da Copa Verde pelo Remo. E o proprietário é o Deco, né? Nada mais, nada menos que o Deco, que jogou no Barcelona. A galera que é mais nova aí não deve nem conhecer o Deco, né? Não sabe quem é o Deco. Deve ter molecada aí de 15, 16 anos que está assistindo a gente que não sabe quem foi o Deco, aí, né? Galera, quem é o Deco. Pesquisem aí. Então, assim... para o Márcio Fernandes ter tomado essa decisão em ficar no Paysandu, porque ele sabe que é um time de expressão, é um time que tem torcida, é um time que tem camisa. E assim, o que o Fred Gomes está oferecendo a ele é bastante vantajoso, né? Montar o elenco, né? Fazer um planejamento a médio e longo prazo. Então, isso deixa o treinador mais confiante, né? Que ele sabe que ele vai poder... contar tanto com a diretoria como o elenco que ele está montando ali, que ele está estruturando para uma temporada bastante promissora. Então, eu penso que passeia nesses conceitos aí a decisão do Márcio Fernandes em ficar no Paysandu e que está fazendo um bom campeonato, está fazendo boas partidas. É um treinador que teve uma base, tem uma estruturação, conhecimento profundo do futebol, de esquema tático, enfim. Então, assim, e ele tá... O Paysandu classificado com 17 pontos, praticamente, já classificado, né? Então, assim, eu acredito que vai trazer muitas alegrias aí pro seu torcedor. Outra coisa que não tem como não ser citado é que, diferente do Remo, o Paysandu tem um cara que está investindo no clube. Sim. Tem um diretor que está fazendo investimento e que está conseguindo trazer esses jogadores. Por exemplo, o Ricardinho não veio barato para cá. Para o Ricardinho chegar no Paysandu, foi preciso fechar um salário ali na casa dos 70, além de passar luvas para o Ricardinho, um outro valor para ele poder chegar no Paysandu. Marcelo Toscano também é um salário alto do elenco. Então, assim, tem esse cara que está investindo, mas, né, cada um com o seu cada um. Se o Remo não tem um investidor, fica difícil. Claro, o Paysandu não tem nada a ver com a situação do Remo. Eles estão fazendo o que eles podem. Cada um se vira da forma que pode, né? Então é isso, galera. Só lembrando, né? O Eduardo Batista eliminou o Grêmio na Copa do Brasil pelo Mirassol. Deixou o Mirassol e foi contratado pelo Juventude e vai disputar a Série A. Então o Remo, há 3 meses atrás, 3, 4 meses, estava com um técnico que hoje em dia está na Série A, mas foi emprestado só pelo Mirassol, né? Coisa que
é raro a gente ver aqui no futebol. Rapaziada, estamos conversados então? Positivo. Tudo certo. Arlen, valeu pela presença, mano. Obrigado. Pô, que isso, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, dividir a bancada, né, e comentar sobre o futebol paraense, os times daqui do nosso estado. E tamo junto, bola pra frente. Valeu, Júnior. Tamo de plantão nesse final de semana, domingo. Vamos cobrir aí Remo e Paysandu pela última rodada do Parazão, né? É positivo. A gente não falou sobre o cara que tá vindo pra Tuna. Ah, Sim, tá vindo pra Tuna. e aí, dá tempo? Dá Eu tempo. acho Dá Não tempo, dá Matheus? tempo não, Dá segunda-feira. tempo. Dá tempo. Dá tempo? Então, Segunda-feira a gente solta fala, rápido. Matheus. Marcão, Solta rápido. vai. Marcão, ex-goleiro do Paysandu, tá Caraca, fechando com a moleque. Tuna. Olha aí. Olha aí. É aquele mesmo goleiro É isso aí, que galera. é Milan, o sobrenome dele é curioso. Milanese. Milanese, exatamente. Marcão Milanese é aquele que usava o moicanozinho, tá? Galera, então aí, ó, com informação de última hora do Júnior, Marcão podendo chegar aí na Tuna Luso, estão negociando. Segunda-feira a gente está de volta. Vou deixar um pequeno spoiler, pode ser que a gente tenha um goleiro de um dos dois grandes clubes aqui dos três grandes clubes aqui da capital, tá? A gente já trouxe o Vitor Lube depois do jogo contra o Remo, tá? Isso. Mas aí pode ser que a gente está confirmando. Fica aí que segunda-feira pode ser que venha um grande goleiro aí bater esse papo com a gente. Valeu? Valeu, rapaziada. Segunda-feira estamos de volta. É nóis. Valeu.